Capítulo 66, Upgrades, Parte 1. Feng Jun imediatamente fez com que os itens fossem entregues a An Xiao, o que levou An Xiao a elogiá-lo sarcasticamente por ser um trabalhador exemplar. Ele brincou que iria regá-lo com uma flâmula, entre outras recompensas, fazendo Feng Jun revirar os olhos. Depois de provocá-lo, An Xiao voltou para sua sala de trabalho para começar a trabalhar em seu equipamento. Tendo aumentado o nível de armamento básico e engenharia mecânica básica, a eficácia do aprimoramento de An Xiao agora era muito maior do que antes. Ele tirou os dois Berserker Eagles e começou a fazer modificações neles, atualizando-os com melhores materiais e peças sobressalentes. Meus dias de pobreza já se foram, agora sou um homem rico. Apóstrofo. Com a proficiência de An Xiao em modificações, o processo foi concluído em nenhum momento. Sublinhado. Berserker Eagle, aprimorado. Nota, incomum. Estatísticas básicas, dano, 74 a 87. Taxa de incêndio, 1,5 S. Capacidade da revista, 8. Alcance, 50 metros. Potência, 45. Pré-requisito, S. NV. 3 tiro preciso. Bônus de estatística, mais 2 destreza. Comprimento, 0,21 metros. Peso, 1,9 kg. Efeito adicional, tiro pela culatra. O recuo desta arma é extremamente poderoso, exigindo 30 STR para ser superado. Efeito adicional, alto impacto. Ao atacar, 10% de chance de causar um bônus de 15 de dano se o alvo estiver dentro do alcance efetivo. Efeito adicional, tiro duplo. Esta arma foi modificada com a capacidade de disparar até 2 balas por tiro, penalidade de 20% no dano. Dica: vamos, todos nós sabemos em que arma isso se baseia. Deserto, tosse, barra vertical. Com os níveis de habilidade atuais de An Xiao, havia uma chance de 30 a 40% de atualizar um equipamento comum para incomum ao realizar melhorias. Embora An Xiao agora fosse o orgulhoso proprietário de 2 armas incomuns, elas vieram com o pré-requisito de LV. 3 tiro preciso. Mesmo que esse pré-requisito não impedisse An Xiao de empunhá-los, isso faria com que sua eficácia diminuísse muito. Balançando a cabeça em exasperação, An Xiao introduziu alguma experiência para aumentar o tiro preciso para NV 3, o que deu a ele 3% de precisão e 4% de chance crítica adicionais. Sublinhado. Como você alcançou NV 8 em tiro básico e NV 3 no tiro preciso, você pode aprender uma das 3 habilidades avançadas a seguir: sniping, tiroteio, supressão, barra vertical. Pela primeira vez, An Xiao se viu em um dilema sobre qual habilidade escolher. Embora as habilidades de tiro fossem essenciais para os mestres de canhão, também eram importantes para os técnicos. As 3 habilidades exibidas antes de An Xiao representavam claramente diferentes estilos de combate. Como o Berserker Eagle foi feito para o combate corpo a corpo, o Gunfighting seria uma escolha lógica. No entanto, An Xiao também precisava pensar mais no futuro. No final do jogo, os técnicos eram mais fortes no combate de longo alcance, então raramente tinham uso para habilidades arriscadas de combate corpo a corpo. A supressão ajudaria no cerco ou na manutenção de fortes, mas só seria eficaz com um parceiro para fornecer suporte tático. Em contraste com essas 2 habilidades, sniping era muito mais adequado para a ação solo. An Xiao coçou a cabeça ao pensar nisso. Vou ter que trabalhar sozinho mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira, e é melhor para mim me manter longe do perigo. Ao contrário de um jogador que não precisa se preocupar com sua vida. Para mim, atirar é a melhor opção. Apóstrofo. Na vida anterior de An Xiao, o estilo deslumbrante de tirar o fôlego de Gunfighting era uma escolha popular entre os jogadores, e até mesmo Cannon Masters profissionais o aprenderiam apenas pelo fator call. No entanto, como um pragmático, An Xiao dificilmente poderia dar a mínima. Quem se importa em ter uma boa aparência durante o combate? Não é como se eu estivesse fazendo isso para ver o chat do Stream me elogiar. Apóstrofo. Com esse pensamento, o grande técnico An finalmente tomou sua decisão. Sublinhado. Você aprendeu uma habilidade avançada. Sniping, nível 1. Mais 4% de tiro fatal, mais 5% de alcance de tiro, barra vertical. An Xiao acenou com a cabeça satisfeito. Feito. Em seguida, An Xiao criou os planadores Andorinha, ganhando 1500 experiência no processo. Ele também os modificou para dar a eles a retrátil da faca retrátil. Na verdade, a coisa boa em ser capaz de realmente aprender conhecimento nesta vida é que An Xiao poderia implementar conceitos e tecnologia de seus projetos em outras invenções. Com a retrátil adicional, eles agora podem ser usados nas costas como um paraquedas antes do lançamento. Uma vez ativadas, as 2 asas de 1,2 metros de comprimento se estenderiam para permitir ao usuário deslizar livremente no ar. Depois dos planadores, An Xiao começou a trabalhar em seu equipamento de combate corpo a corpo. O braço de mecha na verdade formou um conjunto com a perna de mecha, e seus projetos foram obtidos por meio da mesma combinação de talentos. Eles também eram peças necessárias para a criação de um mesoframe. No entanto, isso exigiria conhecimento avançado, e An Xiao ainda não tinha as habilidades necessárias para criar uma perna de mecha adequada. Na melhor das hipóteses, ele seria capaz de criar um que pudesse viajar longas distâncias, mas não teria os mecanismos que permitiam movimentos ágeis. An Xiao planejou atualizar o braço mecha, tornando-o mais leve e menor. Embora torná-lo menor faria com que perdesse algum poder, An Xiao tinha algo em mente para compensar isso. Sublinhado. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? NV 3 armamento básico mais NV 2 montagem básica mais NV
2 Mecânica básica, esta fusão custará 15.000 XP. Sublinhado. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu, Air Motor, vertical. Uau, primeira tentativa. Anxiao exultou. Essa combinação particular de talento poderia render um grande número de projetos diferentes, e ele não esperava obtê-lo com tão pouca experiência. O motor a ar convertia o ar comprimido em energia cinética vibracional que, quando aproveitada como uma arma, poderia essencialmente contornar a armadura da armadura normal para causar danos diretos. Anxiao passou meio-dia trabalhando no braço mecha. Ele o remendou para torná-lo mais fino, mas também o alongou para cobrir todo o braço. Ele também reforçou seu revestimento com platina para cobrir sua mecânica interna, dando-lhe um grande aumento de durabilidade. Quando ele terminou, o braço de mecha parecia muito diferente de sua forma tosca de antes, agora era um braço metálico prateado e brilhante. Sublinhado. Braço mecânico leve, esquerdo, aprimorado por motor. Nota, média, branco, estatísticas básicas, danos, 30-48, defesa, 10-13, nível de potência, 33, durabilidade, 470-470, pré-requisito, S, 24 STR, estatísticas de bônus, -2 velocidade de ataque, comprimento, 0,87 metros, peso, 5,2 kg, bônus adicional, mais 7 STR, efeito adicional, vibração, a cada 15 segundos. Seus ataques infligem um dano direto adicional de 23-45 ao alvo. Ignora a defesa, efeito adicional, maior durabilidade. Dica, aparência realista, /vertical. Embora fosse apenas um equipamento de classificação média, as modificações de Anxiao deram a ele 3 efeitos adicionais úteis. Até agora, todas as atualizações que Anxiao tinha dado em seu equipamento não eram nada sofisticadas, mas agora, ele estava prestes a criar algo especial, algo especializado para um técnico. Anxiao respirou fundo. Amitabha, Deus, por favor, deixe-me pegar esse projeto em uma tentativa. Esta fusão é muito cara. Sublinhado. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Composição de material avançada NV. 2 mais magnetismo básico NV. 2 mais montagem básica NV. 2. Esta fusão custará 70.000 XP. Capítulo 67, Upgrades, Parte 2. A quantidade de experiência necessária para fundir talentos de nível superior não aumentou simplesmente de forma linear. Um talento ou conhecimento avançado custa 50.000 mais experiência para fundir do que um básico. Além disso, a fusão de um talento básico com um talento avançado também fez com que o custo básico do próprio talento básico aumentasse, passando de 5.000 para 10.000. Se talentos de nível ainda mais alto fossem usados, os custos de fusão disparariam ainda mais. Confirme. Anxiao olhou para a janela de fusão com a respiração suspensa. Sublinhado. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu a armadura de magnetismo /vertical. Anxiao pulou de alegria. Este era o plano que ele pretendia obter, e na verdade era algo que um jogador no nível atual de Anxiao não deveria ser capaz de possuir. Na verdade, era uma peça de armadura de alto nível. Isso ajudaria a garantir sua segurança. Dos $300.000 que Anxiao gastou em materiais de atualização, apenas $250.000 foram para a fabricação desta armadura. Como era um projeto avançado, era muito mais complexo de criar do que básico, então até mesmo Anxiao, que possuía o conhecimento necessário para fazê-lo, precisou passar uma hora inteira apenas para entender totalmente o conteúdo do projeto. Depois de saber disso, Anxiao ergueu a cabeça para revelar um sorriso amargo. Por suas estimativas, levaria pelo menos 3 dias de trabalho ininterrupto para criá-lo. Ele começou rapidamente. 3 dias depois, as portas da sala de trabalho de Anxiao se abriram. Saiu um cansado Anxiao com olhos apáticos e bolsas escuras sob os olhos. Ele parecia estar atordoado, como se nem soubesse quem, ou mesmo onde, estava. Na verdade, olhando para ele, alguém poderia se perguntar se ele tinha acabado de acordar de uma surra. Anxiao recebeu uma ligação assim que ligou o telefone. Era Li Yalin, e ela não parecia nada satisfeita. Anxiao, por que você estava inacessível nos últimos dias? Você tem dezenas de pedidos vencidos. É melhor você não pegar o dinheiro e fugir quando estou colocando minha própria reputação em risco pelo seu negócio. Além disso, não se esqueça que você prometeu fazer um conjunto de equipamentos especialmente sob medida. Oh, certo, recebemos uma missão. Temos que partir para Islã em 10 dias. O líder está furioso porque você não apareceu para a reunião ontem, então é melhor você manter isso em mente. Anxiao mal conseguia abrir os olhos. Ignorando-a enquanto ela divagava, ele subiu na cama e se enrolou sob o cobertor para adormecer instantaneamente. Ei, por que você não está dizendo nada? Urg, não pense que esqueci como você se aproveitou de mim outro dia. Qual é a primeira coisa que você faz quando sai da cama? Abra seus olhos. Quando Anxiao finalmente acordou, a primeira coisa que fez foi ir ao banheiro em seu estupor de sonho. Depois de lavar as mãos, ele se espreguiçou, bocejou e começou a escovar os dentes. Depois, com os olhos ainda semicerrados, Anxiao foi até a cozinha da oficina principal, onde empurrou Luqian de sua cadeira à mesa de jantar com a bunda e se serviu do resto do café da manhã, ignorando ao tempo todo fracos protestos.
Quando ele terminou, ele simplesmente lançou-lhe um olhar sem remorso antes de sair como se nada tivesse acontecido. Ah, tal despreocupação me lembra de quando eu era jovem, relembrou o velho Lu em voz alta enquanto acariciava sua cabeça. Ah, eu quero mudar as chaves. Talvez seja amor, comentou o velho Lu com uma expressão profunda no rosto. Não é, Lu Qian gritou exasperado. Ponto. De volta à sua sala de trabalho, Han Xiao abriu uma pequena caixa. Dentro estavam os frutos de seu trabalho, o que pareciam ser inúmeras escamas finas de metal. Eles pareciam pretos, mas em uma observação mais próxima, eles eram na verdade um tom de azul extremamente profundo. Embora não se parecessem em nada com uma armadura, essas minúsculas peças de metal eram, sem dúvida, a armadura magnética, bem, desmontada e ainda bastante incompleta, para ser exato. Han Xiao respirou fundo antes de colocar a mão alguns centímetros acima da caixa. Ele então começou a convocar a energia do magnetismo de seu corpo para o braço. O que aconteceu a seguir foi um espetáculo para ser visto. As escamas de metal começaram a vibrar em resposta ao magnetismo de Han Xiao e, no segundo seguinte, começaram a voar em direção à palma da mão como se estivessem sendo sugadas. Ao entrar em contato com a pele de Han Xiao, eles pareceram ganhar vida e começaram a dançar para cima e ao redor de seu braço energicamente, como se fossem peixes vivos. Forma, ordenou Han Xiao, e as escamas metálicas instantaneamente se espalharam ao longo de seu braço para formar uma fina manga de armadura com padrão de escamas. Era perfeitamente liso e uniforme. A armadura parecia ser apertada, mas como era controlada por magnetismo, havia na verdade uma lacuna de alguns milímetros, permitindo ao usuário completa liberdade de movimento. Han Xiao sacou sua faca retrátil de platina e cortou violentamente a manga. Produziu um neon nítido, mas não houve faíscas e a armadura estava completamente intacta. Boa defesa! Exclamou um exultante Han Xiao. Sublinhado. Armadura de magnetismo, incompleta. Tipo, a armadura, à prova de balas. Nota, incomum. Verde, estatísticas básicas. Defesa, 75. Durabilidade, 1600. Requisito, S. Energia de afinidade de magnetismo, afinidade de maquinário intermediário. Habilidade, pode ser controlada por magnetismo para se mover pelo corpo do usuário e se transformar em armadura. Custa 10 energia min para manter a forma. Efeito adicional, alta resistência. Esta armadura é capaz de suportar altas temperaturas e não é facilmente penetrada ou danificada. Efeito adicional, repulsão magnética. O dano infligido ao usuário é parcialmente negado. Reduz o dano em 20 a 30 pontos. Efeito adicional, campo magnético exclusivo. Quando usado, envolve o usuário em um campo magnético que atrai eletricidade. Dica: um lembrete amigável. Não use em um dia chuvoso. /vertical. Na galáxia, o equipamento que exigia energia para ser usado era conhecido como equipamento super-humano. O material usado para fazer as escamas metálicas da armadura de magnetismo era um metal extremamente raro e natural. Nem mesmo a Divisão 13 possuía muito disso em seu estoque, e $250 mil foram apenas o suficiente para Han Xiao fazer uma versão parcial que poderia, na melhor das hipóteses, cobrir suas costas inteiras. No entanto, embora a teoria por trás da armadura magnética fosse simples, criá-la era uma questão totalmente diferente. Mesmo que Han Xiao possuísse recursos suficientes, ele ainda não seria capaz de criar a versão completa, não com seu nível atual de conhecimento e habilidade. Apesar disso, criar a versão incompleta deu a Han Xiao 40 mil de experiência, ainda mais do que quando ele havia criado o Rover 1. Han Xiao começou a testar seu controle sobre a armadura. Embora esse equipamento sobre-humano de alto nível normalmente levasse um bom tempo para um jogador de baixo nível se acostumar, Han Xiao, com seus anos de experiência, foi capaz de pegá-lo rapidamente. Com essa armadura, Han Xiao agora se sentia muito mais seguro do que antes. Era discreto e altamente portátil, e Han Xiao pensava nele como um trunfo. Ele planejou manter a armadura em segredo de todos, incluindo seus aliados. Afinal, quem poderia ter certeza de que o amigo de hoje não se tornaria o inimigo de amanhã? Agora que ele havia abordado as questões de mobilidade, defesa, bem como o combate corpo a corpo e à distância, tudo o que restou para Han Xiao fazer foi preparar um pouco de arte. Como Han Xiao já estava bastante satisfeito com as bombas fornecidas pela Divisão 13, ele planejou apenas fazer algumas modificações simples, nada muito sofisticado. Capítulo 68. Upgrades, Parte 3. Tradutor, MJ sublinhado, Chocolion editor, Milan 97. 60 objetos pretos, brilhantes e redondos jaziam ordenadamente dentro das duas caixas diante de Han Xiao. Essas eram as bombas estilhaços de retardo altamente explosivo, conhecidas como bombas relógio, que ele comprou da Divisão 13, e seu nome desnecessariamente longo, se alguma coisa, falava de suas capacidades destrutivas. Cada bomba custa $800, então 60 delas equivalem a $48 mil. Sim. Este cálculo deve estar certo. Embora as bombas estivessem prontas para uso, Han Xiao decidiu fazer algumas modificações nelas. Com a engenharia mecânica básica, ele os tornou capazes de voar instalando mini-hélices neles, junto com fontes de alimentação. Isso melhorou muito seu alcance de ataque. A única desvantagem dessa modificação era que os fazia parecer bastante cômicos. Eles agora quase pareciam o tipo de dispositivo que um certo gato robótico, azul e adorável, uma referência a Doraemon, puxaria de sua bolsa.
com a adição do simulador facial aprimorado, Desert Eagle, braço mecânico leve, machete dobrável, planadores Ski Swallow, a armadura controlada magneticamente e, por último, mas não menos importante, essas bombas capazes de voar em seu arsenal. Anchial finalmente terminou com todas suas atualizações. Embora a Divisão 13 definitivamente ainda fornecesse a eles mais equipamento, no nível atual de Anchial, seu equipamento já poderia ser considerado semídio. Ele era atualmente, sem dúvida, a pessoa mais forte em sua faixa de nível. Este equipamento será suficiente. Anchial riscou atualizações pessoais em sua lista de tarefas. A próxima linha era veículos de transporte. Criar um veículo inteiro do zero levaria muito tempo. Então era melhor para Anchial comprar um diretamente da Divisão 13 e fazer modificações nele. Em termos de qualidade, a Divisão 13 definitivamente não decepcionaria. Depois de passar algum tempo examinando as opções disponíveis, Anchial decidiu que um caminhão de carga destacável seria o mais adequado para suas necessidades. Funcionaria como um armazém móvel e uma oficina, um veículo de logística para a equipe. Anchial poderia comprar o caminhão com dinheiro ou trocar pontos de reputação por ele, o que basicamente solicitava que a Divisão 13 lhe desse o caminhão. Atualmente, ele tinha 2,8 milhões de dólares de sobra. A habilidade de gastar dinheiro da classe mecânica já estava começando a brilhar. Claro, nada disso teria sido possível sem a experiência anterior de Anchial, que o ajudou a acumular dinheiro. Sem gastar todo o dinheiro com alegria e sem se acostumar a viver de salário em salário, ninguém poderia se tornar um excelente mecânico. Mesmo assim, ele decidiu pagar com pontos de reputação. Afinal, era para isso que eles foram feitos. Em comparação, pagar com dinheiro custaria uns 800 mil dólares desnecessários. Anchial ligou para Feng Jun. Dê-me o veículo. Quanto tempo você levará para entregá-lo em minha casa? Vou precisar buscá-lo na fábrica militar. Cerca de 2 horas. A pontualidade de Feng Jun foi comprovada várias vezes. Exatamente 2 horas depois, Feng Jun chegou à porta de Anchial no próprio caminhão. Um problema se apresentou imediatamente. O caminhão era grande demais para entrar na garagem. Anchial e Feng Jun se entreolharam, estupefatos. Eles haviam considerado cuidadosamente cada detalhe, exceto este problema. E agora, que tal vocês expandirem a garagem para mim? Qual é? Você acha que a equipe do departamento de engenharia tem tanto tempo livre de sobra? Enquanto Anchial esfregava o queixo, seus olhos se iluminaram de repente. Você não trouxe um esquadrão secreto para vigiar este distrito? Onde eles estão agora? Seja mais idiota racional. Você não acha que estamos chamando muita atenção? Anchial desviou o olhar de Feng Jun e começou a avaliar o caminhão militar. Ele tinha 4 metros de altura, 3,5 metros de largura e estava acoplado a um container de 11 metros que se estendia além da largura da frente do próprio caminhão. O que chama a atenção? Acho que não. Anchial não ficou nem um pouco perturbado com as besteiras. Só os cegos não veriam um caminhão tão grande. Feng Jun basicamente jorrou saliva em todo o rosto de Anchial. O que há com saliva cuspindo quando você fala? Anchial agarrou a manga de Feng Jun, enxugou o rosto e disse com uma expressão de desdém, não que eu esteja criticando você, mas o volume de saliva que saiu da sua boca é enorme. O velho Lu saiu neste momento e exclamou, que caminhão enorme, por que não demolimos a garagem inteira? Os olhos de Anchial brilharam. Cai fora, velho Lu repreendeu mal-humorado. Ele então esfregou a área calva da cabeça e ponderou por um momento antes de tirar uma chave do bolso e jogá-la para Anchial. Eu tenho uma garagem a alguns quarteirões de distância. Vou emprestar para você. Anchial ficou totalmente chocado. Tão generoso. Velho Lu, você está tomando remédio errado hoje? Se perder. O velho Lu estava xingando de novo. Ele então os empurrou enquanto bloqueavam seu caminho e saiu para dar um passeio. Anchial dirigiu a caminhonete e chegou à garagem 10 minutos depois. Bleug, olá, você realmente tem que fazer isso? Apóstrofo. O rosto de Feng Jun estava pálido como um lençol quando ele se inclinou para fora da janela do carro. Ele acenou com as mãos histericamente enquanto continuava a vomitar. Anchial não conseguia entender o que Feng Jun estava tentando transmitir. Ele quer dizer que não vai sentar no meu carro de novo ou está dizendo que não preciso me importar com o que ele sente? Anchial balançou a cabeça e jogou a pergunta sem importância para trás. Depois de mandar embora Feng Jun nauseado, ele começou a modificar o pesado caminhão militar. Ele verificou cada centímetro do caminhão e não encontrou câmeras ou insetos escondidos. Os produtos fabricados pela fábrica militar eram de excelente qualidade. O caminhão foi equipado com várias peças, incluindo 10 cilindros e turbocompressores, que aumentaram sua potência. Ele poderia se mover a uma velocidade máxima de 135 km/h. O caminhão tinha 5 pneus resistentes e antiderrapantes de cada lado. O compartimento de carga era grande e poderia conter alguns equipamentos. Anchial queria modificá-lo em uma pequena oficina, então ele precisava mover o equipamento da oficina para cima. A placa de base do caminhão foi modificada para uso em vários terrenos, com peças como suspensão com mola e amortecimento a ar, o que permitiu que o caminhão se movesse suavemente em terrenos acidentados. O caminhão também estava equipado com um dispositivo antideslizante, que evitava que veículos pequenos deslizassem por baixo do caminhão. As cenas do filme de protagonistas dirigindo um carro esportivo sob o carro do vilão para lutar nunca aconteceriam com este caminhão. Espere. Porque estou naturalmente me imaginando como vilão. A cabine do motorista não era nada pequena. Cabia facilmente 6 pessoas. Estava equipado com uma alavanca de câmbio de 10 marchas,
Portanto, era uma marcha adequada para qualquer tipo de movimento. Anxiao verificou os airbags. Havia 8 deles. Contanto que o passageiro não voasse para fora do veículo na colisão, ele definitivamente não se feriria. Além disso, este passageiro pode desfrutar do prazer de ser esmagado entre um grande baú. Por falar em colisões de carros, a frente do caminhão não foi reforçada com um para-choque dianteiro. Anxiao precisava adicioná-lo sozinho. Ele então olhou para as janelas do caminhão. Eram à prova de balas. A divisão 13 não economizou. No geral, o caminhão estava de acordo com o padrão, não precisava de nenhuma modificação importante. Anxiao decidiu adicionar alguns cilindros de nitro boost ao caminhão para propulsão adicional. O pensamento de ter um impulso de nitro para o caminhão já animou Anxiao muito. Seu caminhão pode ser o melhor rei da estrada. Anxiao começou a modificar o caminhão. O interior do compartimento de carga foi transformado em uma pequena oficina. Anxiao também reforçou a placa de base e o para-choque dianteiro. A armadura grossa e pesada parecia bastante resistente. 4 cilindros de nitro boost foram instalados no caminhão para propulsão adicional durante os momentos cruciais. Além disso, Anxiao comprou pneus sobressalentes e instalou um radar com uma antena para receber sinais de rádio e enviar sinais de Wi-Fi. Com essas inúmeras atualizações, Anxiao gastou mais de $10.000. Ele não pôde evitar sacudir a cabeça. As atualizações eram caras. Olhando para a caminhonete preta à sua frente, ele esfregou o queixo quando a ideia de dar um nome a ela de repente lhe ocorreu. Anxiao decidiu escolher o mais simples e óbvio. Grande Preto. não é um nome ruim. Capítulo 69. Antes de sair tradutor, Chiquim Pau editor, Miman 97. Oh meu Deus, Xiaoan, você comprou um caminhão pesado? Os 4 companheiros de equipe foram convidados para a garagem, e os rostos de Lialin e Lia logo se encheram de surpresa e entusiasmo. Eles escalaram o caminhão pesado. Como Lambert estava particularmente interessado no motor, ele abriu o capô do carro para admirá-lo. Obrigado, disse Zhang Wei solenemente a Xiaoan. Um veículo logístico era um item muito luxuoso para uma equipe como eles. Zhang Wei ficou envergonhado porque Xiaoan comprou com seu próprio dinheiro. Xiaoan riu disso. Ele, apenas trate isso como minha maneira de ajudar companheiros de equipe empobrecidos. A boca de Zhang Wei começou a se contorcer enquanto ele estava sem palavras. Embora Xiaoan estivesse dizendo a verdade, ainda era inquietante para Zhang Wei. Esforcei-me para pensar em um nome para este caminhão. Zhang Wei ouviu com expectativa. Xiaoan pigarreou e disse em tom sério, Bing Black. O corpo de Zhang Wei estremeceu ao ouvir o nome ridículo. Ele deu um meio sorriso relutante. Legal. Que nome legal. Oh, você também acha? Este nome é muito cativante e conciso. Estou muito orgulhoso de mim mesmo por inventar esse nome, disse Xiaoan em um tom satisfeito. Estou feliz que você esteja feliz com o nome. Uau, o espaço de condução é enorme. Lialin estava se divertindo muito quando de repente pensou em algo. Quem vai dirigir o carro? Este é o meu caminhão. Obviamente, eu o dirigirei, disse Xiaoan. Imediatamente, o rosto de Lialin empalideceu e seu corpo começou a tremer. Posso? Não posso viajar no carro. Zhang Wei franziu a testa e a repreendeu. Xiaoan gastou muito dinheiro para nos permitir desfrutar de algum conforto e conveniência. Como você pode rejeitar isso? O rosto de Lialin estava agora pálido como um lençol. Ela sentiu que nada era mais horrível do que isso. Vocês vão se arrepender disso. Ela murmurou. Arrepender? Zhang Wei ficou perplexo. Xiaoan é um péssimo motorista. Então não é nada sério. Quão ruim pode ser sua direção? Todos aqui são agentes bem treinados e em excelentes condições físicas. Ninguém fica tonto nas montanhas russas. Não há nada a temer nisso? Zhang Wei pensou consigo mesmo. Oh sim, nosso chefe nos disse que nos mudaremos em 4 dias, disse Liao repentinamente. Os olhos de Xiaoan brilharam. Ele havia passado cerca de 10 dias fazendo uma revisão no caminhão. Ele ainda queria instalar um poder de fogo pesado no caminhão. Ele já havia dominado o conhecimento necessário, mas simplesmente não havia tempo suficiente. Ele pensou um pouco e disse a Zhang Wei, traga a armadura de combate para mim. Vou ajudá-lo a melhorá-lo. Os olhos de Zhang Wei brilharam. Ele confiava nas habilidades mecânicas de Xiaoan. Lialin ouviu a conversa deles. Ela pulou em Xiaoan e cutucou seu ombro. E quanto a mim? E quanto a mim? Você prometeu customizar alguns equipamentos para mim. Você tem que esperar até eu ter alguma inspiração. Como pugilista, você deve se concentrar em usar os punhos para socar as pessoas. Porque você está sempre de olho no meu equipamento mecânico. Xiaoan empurrou o barulhento Lialin para o lado. O traje blindado de combatente original foi trazido imediatamente por um membro da equipe do departamento de logística. Assim como a armadura exibida em museus, ela era sustentada por um esqueleto de plástico e armazenada em uma caixa de metal da altura de um humano. Já que o tempo está se esgotando, terei que me concentrar na modificação mais essencial. Em primeiro lugar, vou aumentar a capacidade de energia. Em seguida, os trabalhos na estrutura começarão para reduzir o peso e atualizar o esqueleto das peças mecânicas. Isso ajudará a melhorar seu movimento geral. Isso será ótimo. O rosto de Zhang Wei se iluminou de felicidade. O traje era extremamente pesado para ele. Depois de cada uso, todo o seu corpo doía muito, pior do que depois de correr 10 quilômetros. Em seguida, vou modificar o sistema de detecção. Colocarei um chip simples no traje para examinar a situação externa e doarei pessoalmente um sistema de controle de poder de fogo, que dará às suas armas de longo alcance uma capacidade de mira automática. Por último, se o tempo permitir, também adicionarei uma arma de combate corpo a corpo simples. Parece bom. Zhang Wei estava radiante, mas de repente, Xiaoan mudou seu tom. E, claro, todas essas coisas são cobradas. O custo total será de $360.000. Quanto?
Quanto? Zhang Wei o encarou com a boca aberta em descrença. Sua economia total não havia chegado nem a $1 milhão. Você acha que isso é muito caro? Xiao An estreitou os olhos para Zhang Wei. Seus pais ainda estão vivos? Por que você está perguntando sobre eles? Eles já faleceram. Zhang Wei ficou surpreso com a estranha pergunta. Você tem algum irmão? Não. Sou o filho único deles. Você tem esposa ou namorada? N. Não. Eu estou sozinho. Xiao An balançou a cabeça com uma expressão perplexa. Então de que adianta economizar tanto dinheiro? O comentário foi direto ao coração dele. Multar. Tudo bem. Pare de falar. Eu vou pagar. Zhang Wei agarrou o peito de dor. Ele sentiu como se seu coração estivesse sendo pisoteado por 1000 rinocerontes. Como um homem de negócios sem escrúpulos, Xiao An recebeu o pagamento da mão trêmula de Zhang Wei antes de iniciar a modificação do terno. Teoria da energia básica, LV. 3 deu a Xiao An a habilidade de fortalecer a mecânica de energia. No entanto, ele não queria fazer uma grande modificação no traje de Zhang Wei, então não havia necessidade de um novo projeto de energia. Coisas boas tinham que ser guardadas para uso pessoal. Para construir um esqueleto mecânico de sustentação de peso e um chip sensor, pode-se usar plantas. Esses dois eram bastante comuns. Sublinhado. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Nível 1 básico de sensoriamento espacial mais nível 1 engenharia elétrica virtual básica. Esta fusão vai custar 10.000 EXP. Sublinhado. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Princípio de dinâmica básica do nível 2 mais engenharia mecânica básica do nível 4. Esta fusão vai custar 10.000 EXP. Sublinhado. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu chip inteligente de baixo nível. Sublinhado. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu sistema esquelético mecânico tipo K600/vertical. Esses dois eram projetos mecânicos comuns, então a maioria dos mecânicos os teria. Xiao An obteve sucesso na fusão em sua primeira tentativa, sem soluços. Chip inteligente de baixo nível também foi vendido no mercado. No entanto, ao desbloquear o projeto, Xiao An poderia ajustá-lo escrevendo seu próprio código. As palavras baixo nível indicavam que haveria versões mais avançadas dele, como o altamente inteligente para grandes robôs ou até mesmo controle de sistema inteligente para grandes veículos espaciais e máquinas de guerra. Por outro lado, sistema esquelético mecânico tipo K600 foi um dos modelos básicos de sistemas esqueléticos mecânicos internos. Os sistemas esqueléticos mecânicos externos eram usados diretamente no corpo, enquanto o tipo interno se ajustava a todo o corpo perfeitamente, escondido dentro da armadura externa. Ele reteve as mesmas funções do sistema esquelético externo, mas forneceu energia mecânica extra. O sistema esquelético interno era essencial para a confecção de um traje blindado mecânico. Desnecessário dizer que as versões mais avançadas foram aplicadas a trajes blindados pequenos, médios, grandes e extremamente grandes. Xiao An removeu o exterior do traje de combate, expondo as partes intrincadas do interior. Xiao An observou por um momento antes de começar seu trabalho. Primeiro, ele aumentou a capacidade de energia, depois acrescentou o sistema esquelético e o chip inteligente e, por último, comprou alguns dispositivos de imagem, câmeras e sensor infravermelho para o equipamento de detecção. Na madrugada do quarto dia, ele finalmente terminou de atualizar o traje blindado de combatente. Apesar do mesmo antigo terno preto e pesado, o exterior primitivo, o interior do terno tinha mudado tremendamente. Finalmente se assemelhava a um traje blindado mecânico avançado e poderoso. Mas as limitações de tempo não permitiram que Xiao An adicionasse uma arma de combate corpo a corpo. Xiao An não se incomodou com isso. Não entregar o produto prometido após o pagamento não era novidade para ele. Ele já havia atrasado a entrega de uma pólvora altamente explosiva por mais de meio mês. Xiao An bocejou e olhou para sua interface. Traje blindado de combatente, progresso derivado de 2%. A retroderivação de equipamentos era um dos métodos usados pela mecânica para obter plantas. Os requisitos eram muito rigorosos porque o progresso normalmente parava quando eles não podiam cumprir as condições predefinidas. Às vezes, assim como o progresso chegava a 30%, às vezes pedia que o INT chegasse a 20% antes que pudesse continuar a derivação. Além disso, mesmo quando o progresso atingiu 100%, uma grande quantidade de EXP teria que ser consumida para dominar oficialmente o blueprint. O núcleo do Combatant Armored Switch era parte do Advanced Mechanic Knowledge, EAV Machine Modification. Quando a barra de progresso atingiu 50%, parecia que esse conhecimento seria necessário. Já que o projeto do terno não era essencial para Xiao An, ele não se importou com isso. Era o dia da mudança. A equipe de 4 pessoas se reuniu na garagem. Liao olhou para a tela do computador e disse de repente, o departamento se reuniu. O ponto de encontro é o posto Sentinela Leste. Ok, vamos embarcar no caminhão, Zhang Wei disse solenemente. Assim que deu a instrução, Li Yalin moveu-se rapidamente para o banco do motorista e olhou ansiosamente para Xiao An. Posso dirigir o caminhão? Xiao An esfregou os olhos. Ele vinha queimando o óleo da meia-noite nos últimos dias, então estava sonolento além da medida. Assim, ele não insistiu em dirigir. Ele disse a ela para dirigir com firmeza antes de ir para a parte de trás da caminhonete. Ele usou algumas mochilas como cobertor e deitou no chão para dormir. Li Yalin suspirou de alívio imediatamente. Ela se sentia como se tivesse escapado da morte por um triz. Ela nem mesmo teve energia para apontar a ironia nas palavras de Xiao An. Dirija com firmeza. Ao ver que Xiao An queria uma boa noite de sono, os demais se sentaram na vaga para não incomodá-lo. Oeste Capital,
East Sentry Post, estação de trem militar. Os superiores valorizaram muito este ataque à base do Vale do Corvo Negro. A Divisão 13 enviou 3 equipes de operações secretas para participar desta missão em grande escala. O primeiro foi a equipe de Zhang Wei, e o outro foi a equipe de Ma Qingyang, que salvou a equipe de Zhang Wei. A última equipe foi a equipe Ácido Covert Ops, liderada pelo líder da equipe, Ji Su. As 2 equipes de operações estavam esperando na estação ferroviária, acompanhadas por um oficial do departamento de pessoal. Sua função era aconselhar e supervisionar as operações para manter os agentes sob controle. Houve casos no passado em que cada equipe tinha um agente de elite de opinião forte, resultando em muitas opiniões divergentes que levaram a um trabalho de equipe deficiente e causaram muitos soluços em suas missões. Para evitar esse problema, a Divisão 13 modificou seu procedimento de missão. Quando havia várias equipes trabalhando juntas, um oficial de Estado-Maior seria o cérebro geral da missão. Oficiais do Departamento de Estado-Maior aprenderam a comandar em várias situações de batalha durante todo o ano. Antes da missão, eles estudariam cada um dos agentes das respectivas equipes para avaliar melhor os planos da missão. Embora todos os agentes acreditassem que os oficiais do Estado-Maior só sabiam redigir o relatório da missão e assumir a responsabilidade, eles tinham que obedecer às ordens do superior, desde que o oficial do Estado-Maior não os controlasse muito. Todos estariam em paz com ele, porque Zhang Wei ainda não está aqui. Ele está muito atrasado. Ma Qingyang olhou para o Sou e deu uma tragada no cigarro. Ele era muito amigo de Zhang Wei, e seus companheiros de equipe também tinham relacionamentos amigáveis. Ji Su e sua equipe esperaram do outro lado. Ela estava brincando com uma moeda na mão. A moeda, refletindo raios de sol, girava e se movia rapidamente sob sua mão ágil. Ela estava ansiosa e animada para conhecer Li Yalin porque isso significava que ela poderia intimidá-la e provocá-la novamente. Além disso, ela estava bastante intrigada com seu novo companheiro de equipe, Xiao An, o principal oficial da equipe, que Bajie esfregou as sobrancelhas bonitas. Seus olhos estavam irritados com os reflexos bruxuleantes da luz. Capítulo 70. No trem tradutor, Chiquim Pao editor, Mima 97. Big Black lentamente parou. Zhang Wei e sua equipe desceram da frente do veículo. Bajie fez uma saudação e se apresentou. Eu sou Bajie, o oficial da equipe que liderará esta missão. Saudações. Fico feliz em trabalhar com você. Zhang Wei acenou com a cabeça. Então ele virou a cabeça e sorriu para Ma Qingyang calorosamente enquanto dava um grande abraço em Ma Qingyang. Do outro lado, os olhos de Liao brilharam ao ver Ji Su, seu olhar firmemente preso nela. Ele acenou com o braço timidamente. Olá, Su Jie, pequeno Lin Lin. Ji Su apenas ignorou Liao e passou por ele em direção a Li Yalin enquanto ele ainda estava hipnotizado por ela. Ela beliscou as bochechas de Li Yalin. TSK. Você ficou mais bonita desde a última vez que te vi. Dane-se. Não somos tão próximos. Li Yalin franziu a testa e empurrou a mão irritante de Ji Su para longe. Ji Su não se incomodou com isso. Ela olhou ao redor e perguntou curiosa, onde está seu mecânico? Onde ele está se escondendo? Li Yalin cruzou os braços na frente do peito. Ela deu um olhar frio e se recusou a responder. Zhang Wei respondeu. Ele está um pouco cansado, então ainda está dormindo no caminhão. Este caminhão é. Zhang Wei se endireitou e disse com o rosto cheio de orgulho, nosso veículo de apoio logístico. O ciúme encheu as equipes de Ma Qingyang e de Su. Eles deram a seus líderes de equipe um olhar amargo. Queremos nosso próprio veículo de apoio logístico também. Bajie bateu palmas. Ok, o tempo está se esgotando. Vamos embora. Um trem de uso militar estava estacionado na estação. Em vez de transportar os itens em aviões ou carros regulares, 40 funcionários de campo bem treinados estão carregando caixas de armas de fogo e munições no trem. Desde que as principais vias expressas foram destruídas, as 6 nações se concentraram no desenvolvimento de ferrovias para conectar vários destinos. Os trens de uso militar operavam com ferrovias militares designadas, o que os tornava mais rápidos do que os trens civis. 3 dias foi o suficiente para o trem chegar ao seu destino. As primeiras 5 carruagens compreendiam a cabine de direção, 2 quartos, o restaurante e depósito de armas de fogo, respectivamente. As últimas carruagens eram ao ar livre, feitas especialmente para transportar outros veículos. Li Yalin levou Big Black até a carruagem. O pessoal de campo trancou-o firmemente no lugar e cobriu o caminhão com um lençol de poeira. Assim que todos embarcaram, ele partiu. O trem irradiava sob a forte luz do sol e dirigia para os perigosos e traiçoeiros campos florestais. Xiao acordou logo depois de sentir a vibração do trem. O teto da carruagem foi instalado com lâmpadas que iluminavam a sala sob uma luz branca suave. A carruagem estava cheia de máquinas sem vida, geladas e armas mecânicas, mas na verdade deram a ele uma sensação de segurança. Xiao esfregou os olhos com força antes de recuperar sua concentração total. Ele abriu a porta da carruagem apenas para perceber que estava em um trem de alta velocidade que já estava em movimento. O vento selvagem soprou em direção a seu rosto, soprando em seu cabelo bagunçado. O chão vibrava sem parar e o som turbulento do movimento do trem atingiu seus ouvidos. O trem se moveu suavemente ao longo da ferrovia em direção ao seu destino. Uma galáxia de estrelas iluminou o céu escuro. As montanhas podiam ser vistas no horizonte distante. Dormiu o dia todo, por um tempo. Xiao ficou ligeiramente assustado
assustado. Ele então colocou seu simulador facial e ajustou seu rosto ao de um homem normal de sua memória. Depois disso, ele colocou uma máscara sobre o simulador facial. Ele sempre foi tão cuidadoso. Depois, ele seguiu o rastro de luz e entrou na carruagem pela frente. O som do vento desapareceu no momento em que ele entrou na carruagem. A conversa barulhenta encheu seus ouvidos. Ele se sentia como se tivesse acabado de transmigrar da Idade da Pedra para uma civilização moderna. Assim que Anxiao entrou, todos pararam de falar. Todos os pares de olhos estavam fixos em Anxiao. Eles o examinaram com curiosidade. Ji Su foi a primeira pessoa a se levantar. Ela moveu sua linda cintura e se moveu sedutoramente em direção a Anxiao. Então, você é Anxiao? Ela perguntou curiosamente. Acho que você escolheu a pessoa errada. Anxiao respondeu com indiferença. Anxiao sabia que perderia muita coragem se respondesse todas as perguntas dirigidas a ele com sinceridade. O rosto de todos endureceu. Que mentira descarada. Todo mundo estava aqui na cabana. Quem mais ele poderia ser? Li Alin ficou imediatamente encantada ao ver a intrigante Ji Su sendo rejeitada. Ela acenou para Anxiao. Xiaoji, vem aqui e sente-se. Anxiao acenou com a cabeça e foi para o lado de Zhang Wei e dos outros. Li Alin sussurrou para Anxiao. Ótimo trabalho. Você acabou de envergonhar aquela intrigante Ji Su. Planejando, Anxiao ficou surpreso com a descrição dela. Isso mesmo. Ji Su é uma cobra maquinadora, astuta e astuta. Liao Lin disse com a boca cheia de ódio. Anxiao semicerrou os olhos. Você está se descrevendo? Liao não poderia concordar mais. No entanto, ele não ousou acrescentar nada por medo de ser espancado por Liao Lin. Ele secretamente olhou para Anxiao com respeito. Esse é o meu Xiaoji, cheio de bolas. Um homem corajoso que nunca filtra suas palavras. Quando Ji Su viu os gestos íntimos de Liao Lin e Anxiao, seu rosto ficou preto. Traços de raiva brilharam em seus olhos. Por outro lado, Ma Qingyang estendeu a mão e sorriu. Irmão, prazer em conhecê-lo. Sou Ma Qingyang. Anxiao apertou sua mão enquanto segurava o enfurecido Liao Lin, impassível. Tecnicamente, nunca nos conhecemos. Ma Qingyang ficou pasma. Ele examinou a máscara de Anxiao, sem saber se ria ou chorava. Oh, você está certo. Que Bajia bateu palmas. Já que todos estão aqui, irei agora explicar os detalhes desta missão. Pessoal de campo, por favor, saia. O pessoal de campo sabia que essa era a regra. Então eles deixaram a carruagem sem hesitar. O lugar imediatamente se aquietou, pois apenas as 3 equipes de operações secretas e Kibagia foram deixadas dentro. Esta é uma missão conjunta entre o Departamento de Inteligência de Isla e nós. As tropas de Isla estão estacionadas na fronteira e podem sair a qualquer momento. Nosso trabalho aqui é infiltrar-se na base inimiga para reunir informações sobre suas defesas para que possamos fornecer às tropas apoio de inteligência. Isla nos enviou um mapa do Vale do Corvo Negro. Este lugar é fácil de segurar, mas difícil de atacar, e com florestas profundas, não seremos capazes de localizar as coordenadas da base com nossos satélites. Não temos nenhuma informação sobre o número e localização de suas tropas. Só podemos atacar por terra. Todo mundo era muito sério quando se tratava de sua missão. Disso coçou a testa e franziu a testa. Isso soa como um best bem guardado. É possível que as tropas de Isla invadam a base terrestre? Eles recusaram. Kibagia balançou a cabeça. Todos entenderam o motivo. Enquanto Isla pudesse derrubar o inimigo com 2/3 de seu esforço, eles nunca empregariam sua força total. Além disso, quando havia muito pouca informação sobre o poder e a localização do inimigo, Isla não permitia que suas tropas entrassem prematuramente por medo de sofrer muitas baixas. O departamento de Covert Ops seria chamado para fazer o trabalho sujo como uma infiltração. Liao Lin resmungou. Então, onde está o ponto de infiltração? Kibaji apontou para um ponto no mapa. No lado oeste do vale, há uma grande cidade chamada Floresta do Corvo. O fato de terem a coragem de construir uma cidade perto de uma base da organização germinal sugere que as duas partes estão em conluio. Portanto, deve haver alguns batedores da base do vale estacionados na cidade. Esta é nossa oportunidade de obter informações cruciais. E de acordo com a inteligência dos superiores, há 3 inimigos notáveis na base do Vale do Corvo Negro. Kibagia distribuiu uma pasta com folhetos informativos a todos. Enquanto todos liam as folhas, ele resumiu a essência das informações. Pan Kuang, chefe da base, 35 anos, asiático, e mais pugiliste, é um dos diretores executivos da organização germinal. Sua arma é uma lâmina, apelidada de Blood Soul. Seu último feito registrado foi há 3 anos, quando ele derrotou 12 agentes de Teseu apenas na fronteira. 4 deles eram sobre-humanos. A página mostrava um homem sem emoção. Ele parecia qualquer homem comum, mas emitia uma vibração extremamente feroz. Gigi, subchefe, homem, 29 anos, misto de asiático e branco, informações limitadas. Sabemos apenas que ele parece ser parente do líder da organização Winnie, Jinu, Dormund, capitão da Força de Segurança, 43, de Hailen. Ele é especialista em diferentes armas de fogo e é um agente especial de extrema elite. Ele costumava liderar um esquadrão ninja inteiro. A dúvida tomou conta do rosto de Ma Qingyang. Achei que não tínhamos muitas informações sobre a situação interna da base. De onde vieram todas essas informações detalhadas? Todos estavam se perguntando a mesma coisa. Kibagia balançou a cabeça. Não tenho certeza. Os superiores disseram que era classificado. Todos pararam de questionar. Anxiao ergueu ligeiramente as orelhas. A fonte dessa informação está bem ao lado de vocês. Kibagia adicionou mais dicas para que todos anotem. De repente,
Seu tom mudou. Para este exercício combinado, Esla enviará equipes de agentes do Departamento de Inteligência. Eles se mudarão conosco quando nos encontrarmos no ponto de encontro. A expressão de Zhang tornou-se artificial e ele questionou. Agentes de 2 países trabalhando juntos nesta missão? Kibaji estava se sentindo envergonhado e tossiu. Sim, isso foi apenas cortejar problemas. Esla não estava satisfeita com a inteligência do Star Dragon. Além disso, eles não queriam gastar muito de sua própria força, então solicitaram que a Divisão 13 empregasse mão de obra para esta missão. Os agentes se entreolharam com inquietação. A relação entre os 2 países era bastante obsoleta. Os agentes até pareciam hostis uns com os outros. Parecia que a missão seria um fracasso. Nenhuma dessas informações foi útil para Anxiao. Ele bocejou e olhou pela janela. Ele apertou os olhos depois que avistou algo. Ele imediatamente interrompeu a discussão e gritou. Estamos sob ataque de feiras. Todos ficaram pasmos e não puderam reagir. O trem vibrou violentamente, fazendo com que o agente quase caísse. Ao mesmo tempo, ouviu-se um grito alto e horrível do pessoal de campo na carruagem traseira.